Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre uma técnica bastante utilizada por nós há vários anos já, que consiste no plantio de cachês, vamos dizer assim, que para o nosso estilo, que é o militar expedição, ele é fundamental para o desenvolvimento de um projeto. Galera, a gente vai estar narrando uma experiência aqui da última checagem que eu fiz um cachê, a qual ele foi plantado no ano de 2016, e a gente foi verificado em 2017 como ele estava armazenando os itens colocados, né? Só que embora eu tive uma experiência bem ruim, foi em julho Agora de 2020. Julho de 2020, notamos que esse cachê ele foi violado. Eu coletei algumas imagens, até porque o Vini não estava comigo, eu estava sozinho no momento. Eu tive um tempinho livre ali, eu falei, deixa eu dar uma olhada como é que tá essa área. Em função de 2 motivos ele foi violado. O primeiro é porque era uma área que tinha maior passagem de pessoas por um bairro que dá acesso até a represa onde frequentamos. E a segunda que quando a gente foi verificar o cachê em 2017, estava chovendo muito. E o que aconteceu é que não foi dos melhores isolamentos pós-aberto, né? Então eu acredito que essa mexida de terra, a gente trabalha com o soterrado, né? Nesse foi violado. Existem métodos. Ele acabou deixando vestígios, eu acredito que levantou a curiosidade do pessoal que pesca, o pessoal que passa por ali. Violaram, e eu acabei encontrando alguns fragmentos dele, né? Principalmente peças queimadas, né? Eu imagino que com as condições que ele ficou não estavam muito aproveitáveis para levar embora, o pessoal usou de combustível. A gente tem o vídeo de registro da data que a gente plantou o cachê, onde eu mostro aí para vocês, que esse era um cachê de uniformes, ele continha 4 conjuntos completos, como vocês podem ver na imagem aí agora. Tendo em vista essa situação do cachê violado, a gente decidiu fazer um vídeo para explicar por que a gente faz e quais os tipos de cachê que são praticados normalmente, tá? Conforme eu falei anteriormente, para a gente é bastante fundamental, porque quando a gente faz uma expedição de travessia, muitas vezes a gente tem que criar uma estrutura no meio do caminho ao longo do tempo, algumas viagens, para poder concluir ela não carregando muito peso. Então, os tipos de cachê que a gente pratica são o permanente, tá? Tem o ocasional e tem o cachê de escala. O cachê permanente, ele é um cachê que, vamos dizer, ele é um utilitário ou de emergência. Então, você tem um lugar que você sempre passa, que é uma base ou sua primeira noite ali antes de prosseguir. Então, nesse tipo de local, a gente deixa um cachê permanente, tá? Ele pode ser alguma coisa como essa caixa aqui que eu vou mostrar para vocês, que ela fica permanentemente enterrada, ou então alguma coisa para que você utilize nas suas passagens, tá? Segura aqui um pouquinho, Magno, eu vou abrir rapidinho já para ilustrar como é que funciona. A gente usa basicamente uma caixa de isopor, o buraco tem que ser maior do que ela para caber e mais profundo, para que você consiga fazer uma cobertura sem vestígios, e em geral a gente coloca ela num saco preto, ou em 2 sacos, para na hora de fechar, torcer a borda, fechou e enterrou. Na hora da abertura você tira toda a terra de volta, você não retira o cachê. Você simplesmente abre a boca desse saco de forma que a terra não caia para dentro do cachê, ajudando a preservar o material que você deixou em boas condições, tá? Então, essa forma de enterrar, ele é prático tanto para se você vai fazer aquele cachê que vai te servir como um armário em todas as vezes que você vai. Então, por exemplo, você já deixa ali um conjunto de talher, um caneco, uma alimentação, de repente a sua rede. E se você esse tipo de cachê, se você tem um barranco para enterrar, ele é até melhor, porque você enterra ele mais ou menos na diagonal e toda vez que você vai acessar, eu estou girando a mão, mas eu não mostrei ainda, deixa eu mostrar. Então esse cachê, basicamente, ele funciona numa caixa de isopor com potes de plástico dentro. Isso aqui eu ficava catando em academia, essas coisas, pote de whey. Pode patrocinar. Esse cachê aqui, ele é um cachê de emergência. Então a gente planta no lugar, ele fica em definitivo e a cada ano, a cada 2 anos a gente faz uma checagem. Um pote tem acessórios aí para primeiros socorros, acessórios médicos, tá? Para primeiros socorros. E no outro são itens de sobrevivência. Então tem vela, fósforo, que mais? Madeira, tesoura, colher. Então, às vezes, tudo que é excedente nosso, a gente cria em cachês. Então, desse modelo, eu acho que eu devo ter uns 6 prontos, que, eventualmente, quando a gente vai para algum outro lugar que não tem, eu já tenho um pronto para levar.
E outra coisa que eu fico catando também é faca de cozinha velha, para não ter que deixar uma faca... Essa aqui eu deixei ela lacrada, ela inclusive está com fita, que é para uso também, e a bainha dela eu fiz com mangueira de bombeiro, tá? Faca de cozinha assim. Então esse material ele fica permanentemente enterrado, e se eu tenho uma necessidade, mesmo que eu esteja na região que ele está, por exemplo, no caso da represa, eu tenho o cachê de um lado e eu estou do outro, mesmo que esteja à distância, eu posso contar com ele. Posso ou fazer a caminhada até onde ele está, ou fazer uma travessia a nado e buscar essencialmente o que eu preciso. E essa outra técnica do cachê de utilização, ele vai servir como um armário, onde você vai guardar coisas, toda vez que você vai abrir, que você vai passar por lá, você abre, retira ou reabastece, podendo até deixar um miojo, até nesses aqui, sem dúvida. Comida liofilizada, rações militares. Então, ele é bastante prático para o nosso tipo de atividade, e acredito que para a atividade de várias pessoas também, mesmo que divergente da nossa. O cachê ocasional, como é que ele funciona? Você está muito cansado, está na hora de retornar, e você tem alguns equipamentos que, por mais que você vai fazer uma outra trilha dali 2 meses, 3 meses para um outro lugar, e você não vai necessitar, você vai abandonar temporariamente aquele material lá, coisa que a gente já fez. Então... Tá no tempo nesse momento. Exato. Então, por ocasião, estou pesado demais, estou cansado, estou lesado, não vou poder carregar, até a mochila completa pode ficar escondida no caso, isso seria um cachê. Bom, quando o cachê ele é muito grande, no caso da mochila, às vezes não vale a pena enterrar, até porque você está cansado, você está lesado e você está deixando por necessidade. Então, a forma mais fácil de fazer é fazer um cachê suspenso. Nós sempre levamos saco plástico para diversas funções, em geral, pelo menos 2 cada. Então, o ideal é embalar tua bagagem ou volume em 2 sacos plásticos e erguer ele, ou subir numa árvore que você tem acesso e deixar ele em cima, ou erguer ele através de paracorde. Amarrou, subiu, amarra o paracorde em algum lugar. De preferência em local que não tenha passagem de gente. Para que o seu equipamento não seja localizado. E por fim, o cachê de escala, que é o que a gente vai praticar no projeto que a gente está desenvolvendo agora para o fim do ano, que é o projeto Piavu 2021, onde a gente vai subir de Camburi, litoral paulista, até o topo da serra. Para fazer isso de uma forma mais leve, ágil, rápida e evitando lesões, porque os integrantes estão com certo preparo físico para isso, mas não o adequado, a gente deve fazer algumas incursões iniciais para achar o caminho correto até chegar na cela de onde sai o ataque para o topo da montanha. Corrigindo, tendo o caminho correto, a gente sobe mais uma vez, a gente planta os cachês do que a gente vai se alimentar na subida, na descida, e já as mochilas que a gente vai utilizar para fazer o ataque ao topo. E no terceiro dia a gente vai sair leve, provavelmente só com água, poucos equipamentos, chegar na cela, almoçar o que a gente deixou lá, pegar a mochila que está no cachê, subir a Serra do Mar. Provavelmente ficaremos 1 ou 2 dias, dependendo da disposição. Por nós ficaríamos por tempo indeterminado. Sussa, né? Com e comida. Retornaremos e consumiremos aquele alimento que está lá. Nós temos naquela região 2 cachês plantados. Um deles é bem provável que a gente localize, e tendo êxito a gente vai mostrar isso mais para frente. E tem um outro que foi da travessia que a gente realizou o mesmo traçado no ano de 2006, um projeto que levou 2 anos para ser concluído, e ela foi realizada em 10 viagens com a utilização de cachês. Se não fosse os cachês, teria sido complicado, e a gente conseguiu concluir ela naquele momento em 3 dias e 2 noites, com esse auxílio. Esse segundo cachê é bem capaz que a gente não tenha a possibilidade de localizar, porque ele está bem aprofundado no meio do mato, e dado ao tempo que ele está lá, já provavelmente 12, 13 anos, o que está lá provavelmente não pode ser consumido. Até a gente deixou roupa, deixou bastante coisa, mas é foco nosso ir lá retirar esse lixo do ambiente também. A gente tem diversas imagens aí de cachês e de ocasiões passadas onde a gente utilizou, vocês vão poder assistir. A gente tem diversas imagens de cachês que vocês podem assistir aí no decorrer dessa nossa narrativa. E esse daí é uma dica nossa de um trabalho que a gente faz, que a gente desenvolveu. É claro que não é ideia nossa, mas o nosso método a gente desenvolveu ao longo do tempo. Muito. O Magnum tem experiência, já cavou bastante buraco. Já cavei, já. Bom, cava com a mão. Uma hora enche tanto saco que a pá não entra mais, vai na mão. Dá certo.
Já comi muita comida de cachê. É verdade. Quantas Amorim a gente já não comeu, cara? Toda vez que a gente tem chance de fazer a checagem do cachê, a gente comida pelo menos a gente troca, né? O que você faz? Você tira a ração mais antiga, consome o que tá lá e põe outra nova. Já fez muito isso. E para melhorar ainda, ilustrar melhor ainda essa matéria que a gente está fazendo, tão logo a gente tem a oportunidade, a gente fazer um vídeo exclusivo sobre a checada de um cachê muito semelhante a esse, que está nessa base de Cotia, e a última checagem que a gente fez dele foi em 2017. Esse ele está muito bem plantado, você lembra onde está? É o da base que alagou ou não? Não. Aliás, põe a cena aí, Pedrão, do alagado. Tem um alagado? Tem. Do alagado? Aproveitar que tá aí a cena. Esse cachê aí é um lugar que a gente utilizava como base, a gente utilizou muito tempo, num período onde a represa estava baixa. Numa viagem anterior a gente plantou um cachê grande, onde ficou lá grelha de churrasco, poncho de chuva americano, bote inflável pra gente fazer a travessia das bagagens, Glock, tinha os nadadeira, era um buraco muito grande, e essa base ele era um recorte para dentro da mata, na beira da represa, mas era um recorte para dentro da mata. A gente transformou, criou com sacos de areia ali, fez uma área legal, e o piso dele era nosso cachê. A gente ficou bastante tempo sem ir. Quando a gente teve a oportunidade de ir para checar, alagado. A gente viu que a base estava completamente alagada. Naquela estação a gente não tem imagem tirando, a gente tem imagem acessando por dentro da água, e depois eu fui e tirei essa foto da lateral, que vocês podem ver o tamanho do buraco. Ainda as coisas, mesmo com água. Até garrafa de cachaça tinha lá nesse buraco. Tinha. É verdade. Imagina a festa que foi, olha que você tá cavando embaixo d'água, sai uma garrafa de pinga. Igual, pegar tesoura de pirata, cara. Foi legal pra caramba. E assim, o material ele tava muito bem embalado, é claro que saiu molhado, mas nada deteriorado. Só a pá, que era um pedaço de polímero, a chapa era de metal, deu uma leve enferrujada. Mas roubaram ela, né? A gente bobeou, acabou perdendo na represa. Da noite pro dia, no retorno, alguém mexeu lá e levou. Bom, concluindo, então a gente deve fazer um vídeo específico fazendo a checagem desse cachê que tá parado. É um cachê de sobrevivência, muito parecido com esse, com equipamentos médicos, de primeiros socorros, e aí acessórios para sobrevivência mesmo. A ideia do dia 5 era terminar de fazer o percurso para o outro lado, mas de repente, se a gente... Verão de 2021. De repente muda de ideia, a gente vai. Também. Né? Então aguardem que esse vídeo vai ser bem bacana também, só com imagem real, tá bom? Gente, obrigado aí pela audiência. Valeu. E dá um like aí e segue a gente. Se inscreva no canal, siga as redes sociais, se inscreve no canal, dá tudo. um like aí no vídeo, segue no Instagram, segue no Facebook, manda pros amigos, segue na loja, manda pro pai ver e me segue que você passa de ano. Falou.